It's also done with a rhythm and a certain type of poetic nuance that I don't know how I derived that. You know, you never hear rappers being compared for like the greatest writers of all time. You know, you hear Bob Dylan, it was so is Biggie Smalls. Isso foi uma prática para mim eu acho, de grande auxílio quando eu descobri que eu tinha uma voz de poesia, que era uma voz própria minha. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou João Valadão. Eu sou Jossi. E hoje vamos falar de poesia, de música e do processo da criação de canções. Para isso, convidamos o Filipe Furtado, que é músico, para além de um ávido consumidor de poesia. Obrigado, Filipe, por teres aceitado o nosso convite. Olá, mestre Valadão. Olá, Jossi. Obrigado pelo convite. Vou tentar falar o melhor que sei. Então, nós gostamos de padrões, sejam eles padrões visuais ou padrões sonoros. Os padrões são-nos prazerosos. Assim como o nosso coração tem uma batida regular e nos incomoda quando tem arritmias, o mesmo se passa com a música. Nós gostamos de batidas regulares. Agora, que tem isso que ver com a poesia? Na língua, o ritmo e a repetição são frequentemente usados como pilares da poesia. Filipe, se calhar começava por te perguntar que importância tem a poesia na criação musical? Se calhar poderias falar um pouco do teu processo de criação, de que importância é que os poemas têm e tiveram nas canções que já criaste. Acho que a poesia, não é? Tem, numa primeira fase, claro que isto, quando se fala de música, será um pouco diferente e as formas de escrever e compor, mas quer dizer, para mim, que as primeiras vezes comecei a olhar para os poemas como uma forma de expressão, ou que fosse matéria-prima para tentar depois explorar a parte musical, como uma opção óbvia, né? Porque acho que a poesia, seja ela mais simples ou mais complexa, nós reconhecemos em muitos dos poetas uma certa elevação da linguagem, um ritmo intrínseco das palavras, e portanto a poesia será, especialmente num cenário em que se escrevem canções, será um caminho, eu acho que óbvio, ou que deveria ser óbvio para muita gente. E que, pelo menos para mim, não é, foi muito, ou seja, uma fase de experimentação, de sentir até que não era, ou que no momento ainda não tinha uma escrita muito definida e que precisava de referências, precisava de se calhar palavras que me dissessem mais, que fossem mais elaboradas a vários níveis. Eu acho que também essa é, acho que é um caminho, não é? E por nos identificarmos também com poemas, sentirmos que às vezes há poemas que nós não escrevemos, mas que alguém os escreveu e que nós sentimos que aquelas palavras nos dizem tanto que queremos de alguma forma fazer parte dessa estrutura. E portanto o trabalho de musicar, no meu caso muito em particular, é uma forma de tornar aquele poema, não sei se diria meu, porque depois há uma viagem que faço por esse poema que é da minha inteira responsabilidade, que tem a ver com a minha imaginação musical. E portanto acho que a poesia é muito importante, porque a própria poesia tem ritmo, tem uma série de estruturas que podem ajudar e que devem ajudar nessa criação musical. É engraçado porque a poesia também tem esse poder, não é, de quase de condensar os sentimentos, as emoções e se calhar de intensificar experiências e paixões e também se calhar de nudificar, não é, de pôr a nu a natureza última das coisas, não é, ou às vezes mistificá-la, não é? E isso pode ser útil nesse processo de criação musical, não é? Ou estou errado? Sim, é assim, eu acho que a poesia também, percebendo essa ideia mística que há, de facto, acho que a poesia também pode ser olhada com uma forma mais, ou seja, principalmente se olharmos para quem escreve nos dias de hoje, numa poesia mais contemporânea, acho que há muitos caminhos. Mas claro, se formos olhar para, nem precisaríamos de ir muito longe, não olharmos para a nossa célebre Natália Correia. Há poemas que têm essa natureza mística, não é? Que nos levam para outros mundos, não é?
uns ares surrealistas, se vamos ler poemas do Albert, ou seja, pode ser isso, ou seja, essas palavras escondem esses sentidos. Agora, também podem ser coisas muito simples. Acho que essa construção do poema, da escolha das palavras, é um caminho. E que depois pode ser, ou seja, pode ter esse lado mais místico, às vezes pode ser muito simples, mas acho que ajuda a balizar também a estrutura da canção, ou qual é o caminho que tens que seguir, não é? Porque no fundo, aquelas palavras mais complexas, menos complexas, com desdobramentos mais complicados ou menos complicados, é aquela estrutura do poema que te, de certa forma, pode ditar ou vai influenciar muito o caminho da própria música, não é? Porque tens que seguir um pouco esse caminho. Mas o que é procurado muitas vezes também é esta universalização, esta capacidade que a poesia tem de, no fundo, fazer transparecer uma série de experiências, sensações que são, de alguma forma, que fazem ressonância em cada um de nós. Ou isto não acontece, ou melhor. É isto que tu procuras isso quando estás a criar música? Achas que os criadores musicais, em geral, os músicos, procuram isso? Lá está, eu acho que há muita gente, isto na vertente das canções, quem escreve canções, eu acho que há muita gente, claro, que vai procurar referências à poesia, até à literatura em geral, não é? Ou seja, eu acho que tudo depois influencia, mas muito em particular a poesia. Acho que depois há quem faça música fora desse âmbito de quererem escrever canções que podem estar mais afastados. Como também há quem faça música sem estar necessariamente ligada às canções e continuem a ser consumidores de poesia muito avidamente. Eu acho que a questão, para quem gosta de poesia ou procura, é porque sente às vezes que se identifica com essas palavras, com a maneira que alguém se escreveu, porque no fundo a poesia é a forma mais alta de utilização da palavra. Agora, para o bem ou para o mal, acho que há muita gente que já não lê poesia, né? Citando até o maravilhoso Manuel António Pina, que é um dos meus poetas favoritos. Ele em muitos poemas, né, dizia, mas quem são os leitores de poesia? Para que é que serve a poesia? E, portanto, não sei se isso é assim tão universal. Agora, acredito seriamente que para quem quer escrever canções e quem sente que a palavra é um caminho para a expressão de uma mundovidência qualquer, a poesia é importante, seja ela uma coisa muito formal ou mais informal, ela tem que ser importante, né? Porque nos leva para esses sítios. Então aí acho que sim, acho que quem está interessado em escrever e usar a palavra na canção, ou em qualquer formato, acho que a poesia tem que ser um ponto de referência, óbvio. Pronto, eu queria falar aqui deste livro que falei há pouco em off, que folhei, chamado Lines and Lyrics, An Introduction to Poetry and Song, de um americano chamado, acho que é americano, Matt Bailey Shee, e ele tem aqui um capítulo que ele fala da métrica, não é? E ele diz que, portanto, esta questão dos poemas serem musicados, ele diz que em alguns casos as palavras foram escritas antes da música, noutros casos a melodia precedeu a música, ou em alguns casos, portanto, as duas foram feitas simultaneamente. Porque às vezes pensamos em poemas musicados, não é? Mas muitas vezes eles não são musicados na íntegra, ou então uma parte é musicada e depois o resto, seja porque as palavras são demasiado complexas, ou o músico quer transformar aquilo, pronto. Porque o texto é demasiado extenso. Sim, acaba também por se tornar noutra coisa, ou seja, há um certo grau de identificação entre a música e o poema, mas também há um certo conflito, não é? Não é uma transposição que é feita assim de uma forma clara. Tu sentes isso, Filipe, quando pegas num poema? Como é que é essa seleção? Tu vais à procura de um poema porque achas que ele tem a métrica certa para o que tu queres criar, ou tu já tens uma melodia na cabeça e vais à procura de algo que se adequa, ou depois vais fazendo esse trabalho e pegas só em partes do poema e depois crias outra coisa qualquer? É assim, o meu processo, normalmente, não é? Quando no meu processo de escrita, ou seja, sem me socorrer de um poema de outra pessoa, normalmente eu prefiro trabalhar a maior parte das vezes. O que me acontece é que eu escrevo ou componho uma canção e a letra ao mesmo tempo. Significa que
no fundo, as palavras vão sempre ao encontro do que a música está a pedir e nascem primeiro desse encontro com a música. O meu processo é mais ou menos assim. Agora, eu não considero, quando estou a compor, isso acho que é uma discussão que podemos ter também mais à frente, muitas vezes quando eu componho, eu não considero que esteja a escrever poesia, esteja a escrever uma canção. E, portanto, no meu processo de fazer canções ou composição de temas, as coisas surgem sempre de mão dada. Ou seja, eu estou a tocar ao piano e começa-me a vir uma melodia, e às vezes começa a vir uma letra, e depois eu trabalho a letra e a parte musical ao mesmo tempo. Agora, quando há esse exercício, que foi um exercício que fiz muito há uns anos atrás e que também depois culminaram um bocado com alguns dos temas que estão no meu primeiro disco, que resultaram também dessas primeiras experiências de tentar musicar poemas. Aí é diferente, porque aí, não é, o texto já existe como uma personalidade, ou seja, aquele texto já existe. Eu penso que na altura até fazia, as duas formas são possíveis, ou seja, lembro-me de encontrar poemas que gostava muito, não é? Que achava que aqueles faziam sentido, e depois, a partir desses poemas, tentar criar a parte musical, não é? Cantar aqueles versos com os quais me identificava e que sentia que precisava deles para mim, de certa forma. Como também tinha alturas em que tinha uma harmonia, não é? E que procurava um poema, ou seja, que às vezes começava a experimentar com um e sentia que não havia uma ligação muito forte, e depois com outro já havia, então tentava trabalhar depois essa harmonia, depois com uma melodia que ia sendo construída à volta do poema, e portanto o poema baliza-te a própria canção, não é? Porque essa métrica, o comprimento das frases, influencia essa estrutura. E, por exemplo, eu acho que, por exemplo, no meu caso, fui beber poemas do David Marão Ferreira. David Marão Ferreira é um exemplo notório, porque há N versões de poemas do David Marão Ferreira que foram musicados. Aliás, eu penso que tem alguns das minhas canções que foram musicadas também por outras pessoas, e são versões que não têm nada a ver umas com as outras. Porquê? Porque havia essa questão principalmente no fado, não é? Às vezes o poema muda, mas a estrutura, digamos, harmónica, não é? Os tipos de fados, por exemplo, tem uma estrutura, não é? De compasso específica. Então às vezes é possível mudar o poema, ou seja, se ele tiver uma estrutura de versos que encaixe naquela estrutura, digamos, de compasso, não é? E harmónica, e é possível fazer isso. E, por exemplo, o David Marão Ferreira teve muitos poemas, não é? Que a Amália cantou e outros nomes. E, portanto, essas duas realidades convivem, ou seja, acho que é tudo possível acontecer ao mesmo tempo. Aquilo que foi a minha experiência a fazer com os poemas era isso. Não, tive alguns que tentava encaixar numa ideia harmónica que já tinha, e depois outros que eu adorei e que disse, ok, preciso de os musicar, e a partir daí uma pessoa começa o trabalho de tentar arranjar os caminhos para enquadrar aquele poema. Mas, portanto, eu acho que essas três alternativas seriam possíveis. Também como alguém que pega no poema, não, e não tem ideia nenhuma e está a tentar naquele momento que sai uma ideia e depois vai compondo. Mas a minha experiência aconteceu muitas duas coisas. A pegar em poemas, não é? Tinha o texto à frente e depois tentava perceber, ok, já tenho uma ideia para isto, ou agora que caminho é que eu construo para estes versos? Certo. Essa discussão que tu querias trazer é muito interessante, porque até, aliás, foi daí que nos partiu a ideia deste episódio, particularmente o facto do Bob Dylan ter recebido o Prémio Nobel da Literatura, não é? Que eu confesso que também na minha ignorância fiquei de certa forma estupefacto, não é? Mas porque é que um músico recebe o Prémio Nobel da Literatura? O que é que achas, Filipe? Eu, por exemplo, não sou um ouvinte assíduo do Bob Dylan. A questão, lembro-me na altura quando ele recebe o Nobel, a questão, havia essas duas linhas. E eu penso que isso tem a ver com, isso é a minha percepção, mas eu penso que é uma elitização, às vezes, desta ideia da poesia, e da poesia ter um mundo à parte. E não quer dizer que não faltem exemplos dessa junção de poetas com música, mas acho que é uma cena de pedestal, não é? Que é um músico que canta música pop ou música country, como se estivesse excluído desse espectro que é mais intelectual, mais meramente dedicado à palavra unicamente,
e que a palavra não sabe esses sentimentos. Certo, mas olha uma coisa. Tu dizes que quando escreves não consideras que estás a escrever poesia. Para sermos poetas ou para o que quer que estejamos a escrever ser poesia, nós temos que a considerar como tal. Ou seja, eu não sei se o Bob Dylan se considera poeta ou não, mas por exemplo, o Jay-Z uma vez disse, esse áudio até está disponível no início do episódio, que olhamos muito para o Bob Dylan, não é? Quando falamos de músicos que escrevem poesia, mas ninguém se lembra do Biggie Smalls, o Notorious B.I.G. Portanto, a minha questão é essa. Nós temos que pensar que somos poetas, pensar que o que estamos a fazer é poesia para ser classificado como tal, não é? Portanto, independentemente do que tu achas, as outras pessoas não podem considerar o teu trabalho poesia se enquadrar e tiver qualidade para isso, Sim, não é? sim, sei lá, eu digo eu acho que isso pode ser tudo influência da maneira também como inconsciente ou conscientemente, né, nos colocam em caixas. Mas eu, por exemplo, tenho experiências que vou fazendo, não é? Seja alguns poemas que escrevi e que eu sinto que me estava completamente livre dessa missão de ao escrever, e eu acho que isso pode ser uma forma que é quem escreve os textos sem necessariamente numa primeira instância pensar que eles vão ser musicados. Ou seja, não deixam de ser poemas, mas numa primeira fase tu pensas neles apenas como essa expressão em verso, pode ser em verso livre, seja o que for, mas tu estás só concentrado nas palavras, sem qualquer preocupação com a questão musical, e enquanto que quando estou a escrever, ou seja, a questão de letras, eu estou a pensar num texto especificamente para servir uma canção, uma canção serve de um texto. Se calhar isto é uma distinção que não faz sentido nenhum, ou sou eu que em relação à minha escrita às vezes não a considero, em muitos casos, que seja assim tão boa. Não sei, acho que é possível chamar um poema. Eu já escrevi coisas que eu acho que são poemas, mesmo que tenham uma estrutura até humorística, não é? Mas se calhar é isso. É quando me sentei a pensar, vou escrever um poema. Enquanto se calhar a maior parte das vezes sento-me a dizer, eu vou escrever uma canção ou uma composição. Pode ser aí. Mas se calhar isso também é muita influência de coisas que eu vi, de pessoas que tinham essas distinções. Agora, na prática, eu acho que na prática isso deve ser, e eu acho que o que defendo é que seja tudo muito fluido. Ou seja, eu acho que a poesia sempre deu espaço à música, a música sempre foi contribuir à poesia, e portanto, aliás, falava há uns tempos com alguém assim dos mundos do hip hop, e precisamente por exemplo, de uma faceta dessa malta do hip hop agora muito lançarem livros também, ou seja, já não é só a questão da rima e da palavra, de também apresentarem essa base de uma forma, o meio onde apresenta essa obra também se calhar é que dá peso, não é? Ou seja, alguém que escreve um livro de poesia pode ser chamado de poeta, não é? E quando quem está a meter coisas que aparecem num formato de uma canção, se calhar não tem essa representatividade. Para mim, eu acho que devia ser tudo muito fluido. E acho que de facto contribui por isso a essas ideias mais elitistas ou menos elitistas do que é que pode ser ou não ser poesia. Para mim não me incomoda que alguém escreva uma letra e que assuma que aquilo é um poema. Acho que a questão, por exemplo, do Bob Dylan tem a ver com isso, que é as pessoas, acho que muita gente sentiu como é que este músico chega aqui e parece que vem roubar o pedestal destas outras pessoas todas que parece que são mais eliminadas de que o resto a escrever, não é? Assim, coisa do género. Sobre isso até há um álbum interessante de Joan Baez de 1968 chamado Baptism, que portanto todo o álbum é dedicado à poesia, e enquanto ela tem algumas músicas que são poemas cantados, outros são poemas lidos, se bem que os lidos têm orquestração. Pronto, e ela, sobre esse álbum, ela diz que precisou de incluir poemas, portanto falados, para se expressar melhor, porque as canções não eram suficientes para descrever portanto, da melhor forma os seus pensamentos e emoções. Mas isto é interessante, estavas a falar dessa distinção do que é escrito para ser poema, o que é escrito para ser... porque a intenção depois também molda à partida, não é? O que é que quer que sejamos... Não sei se estou a explicar bem, mas se tu queres que aquilo seja um poema ou se tu queres que aquilo seja uma letra para acompanhar uma canção, vai sempre influenciar, não é? Portanto, não é uma coisa multiuso, não é? Tu escreves aquilo, aí está para tudo. Vai ser sempre um produto de certa forma diferente. Sim, agora, eu percebo essa questão. Lá está, eu acho que fomos sempre presos. Eu, inclusive,
essas ideias, não é? Pelo menos para categorizar o que é que as coisas são. Não tem problema alguém chamar uma letra minha um poema. Aliás, eu fico muito feliz se alguém disser, adorei aquele poema. Acho que é o ponto de partida, não é? Se calhar há uma afirmação quando pensas que estás a escrever, vou escrever um poema, mas se calhar é isso, são janelas ou rótulos que te ajudam o trabalho que tens que desenvolver. Mas depois há muitos caminhos possíveis, não é? Se tu falavas de ser lido, não é? Um poema, hoje em dia também há muitas bandas que usam a palavra e a palavra de diferentes formas e não necessariamente cantada, com o spoken word. Ou seja, a palavra depois ganha, consoante aquilo que se quer transmitir, depois a própria palavra e o texto transforma-se. E dizer um texto a cantar com uma melodia tem uma carga, não é? Pode ser uma melodia mais bonita, menos bonita, mais complicada, menos complicada. Ou dizer um texto, né, de uma forma que parece mais lida, não é assim, falada, também impõe uma carga emocional diferente. Então eu acho que isso também é uma opção estética, consoante aquilo que se quer transmitir e os caminhos que se quer levar aquela composição ou aquela canção. E não achas que, por exemplo, no caso de poemas, digamos, de cariz revolucionário, social, não é? De luta, a música pode dar projeção a esses poemas, não é? Portanto, já vimos isso agora também estão-me a faltar exemplos, mas também vemos isso em Portugal. Mas, por exemplo, um exemplo icónico que eu até anotei aqui é do Jill Scott Heron, que tinha escrito aquele poema The Revolution Will Not Be Televised e depois musicou, não é? E teve um alcance muito maior. Portanto, a música também pode ajudar a poesia nesse espectro, não é? Porque a música, à partida, vai chegar a mais pessoas do que... Tem um caráter de intervenção, não é? Um caráter social. Sim. Portanto, para lá e como meio vai... da mera estética, não é? Pois, eu concordo, não é? Claro, a música tem muita força e claro que se é um poema, que tem uma carregada de uma mensagem social, política muito forte, com muita angústia. É claro que a música é um veículo de intensificar essa sensação, essas sensações e popularizar, não é? Porque de facto chega mais inteligível, talvez, essa mensagem. Porque tal como dizia, não é? Nem toda a gente lê poesia, mas se calhar música, não é? Toda a gente ouve. E, portanto, de facto, são aliadas aqui, não é? Uma mensagem mais disruptiva à música chega a mais gente do que só essa mensagem escrita. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Até sobre isso, eu encontrei aqui um artigo na revista The Atlantic, um artigo já com mais de 100 anos, eu nem sabia que a revista era tão antiga, mas então é de 1914, de um sujeito chamado Alfred Hayes, e ele diz, o artigo chama-se The Relation of Music to Poetry, e ele diz, fazendo aqui uma tradução instantânea, a música ajuda o sujeito musical, mas não poético, a apreciar poesia. E a poesia ajuda o homem poético, mas não musical, a apreciar a música. Por exemplo, Filipe, quando tu estás a criar, tu tens uma intenção por trás das músicas que estás a fazer, ou é algo assim mais de uma forma intuitiva, orgânico, que não sabes bem para onde é que te vai levar? Ou tu fazes essa música para ti, quase como uma espécie de catarse, sei lá, não sei se tens demónios interiores, mas de coisas interiores. É assim, eu acho que posso fazer música nesses âmbitos todos, não é? Eu acho que a música, como a poesia ou a arte de forma geral, não é? Consoante o que cada pessoa sente que lhe diz mais, tem sempre um elemento catártico, não é? Para mim, eu penso que compor é uma forma de abrir portas e janelas, às vezes para uma coisas que podemos pensar ou sentir e que nos ajuda a lidar com elas, não é? Porque podemos voltar de uma forma, se calhar, controlada a esses estados que às vezes podem nos perturbar, a deixar muito felizes, não é? Mas que nós parece que conseguimos
uma forma de aceder a esses lugares, sejam lugares felizes, sejam lugares de tristeza, de melancolia, de introspecção, de dúvida, de questionamento político. Sinto que na minha escrita e coisas que ando a preparar para o próximo disco, acho que temos algumas canções ou temas que a escrita tinha uma intenção, tem uma intenção, no fundo é isso, é catártico também, mas que tinha, principalmente nos são se calhar mais políticos, havia uma reflexão, a fazer uma reflexão sobre a experiência pessoal e sobre a maneira de ver o mundo, e portanto sentia que aquela letra tinha assim um certo sentido, mas no fundo, quer dizer, acho que há sempre uma coisa assim um bocado mágica no processo de criação. Ou seja, não quer dizer que as coisas aparecem do nada. Significa que as pessoas, né, sentam-se, pegam na caneta, sentam-se ao piano, começam a ter ideias, mas há muitas coisas que saem assim no momento, né, quando se está a trabalhar, que às vezes uma pessoa depois segue, né, tenta, ou seja, dá combustível a essas primeiras ideias que surgem, e nós depois tentamos lapidar aquilo quando estamos a trabalhar ou a tentar compor. Mas penso que esses caminhos todos são possíveis, no meu caso, e como será de muita gente, né? Há quem se calhar tem claro, se calhar camaradas de vida musical que às vezes não sabem bem de onde é que as coisas aparecem. Que eu percebo, acho que às vezes não, nós podemos tentar escrever uma coisa sobre quer dizer, se vais escrever sobre um filme, se vais escrever sobre um filme que viste, mesmo que a letra possa não parecer essa intenção óbvia, mas se calhar tu no teu processo de criação, na tua cabeça, tu estavas a pensar numa série de coisas que te levavam àquele sítio. E portanto, para o público pode ser inteligível, mas para ti, aquilo foi o caminho que tu chegaste àquele resultado final. E portanto, eu acho que às vezes não é, as ligações podem não ser tão óbvias, mas que essa intenção também está lá, desde o início. E quando tu querias já a pensar que isto vai ser apresentado a um público ou de alguma forma existe num espaço próprio e depois este público já é quase um elemento exterior? É assim, eu acho que há sempre um momento, né, quando compomos, que é sempre um momento muito pessoal, muito nosso, é um nosso mundo, né? E por isso é que acho que muita gente gosta, eu inclusive, gostamos do processo de compor, porque é nesse espaço em que é só nosso, não é? E estamos com ideias. E porque há muitas ideias que não valem o chaveiro, né? Nós gravamos, temos aquela ideia, pensamos, pá, não é por aqui. Agora, claro que quando nós temos alguma coisa com a qual nos identificamos e que achamos que estamos ligados honestamente, que sentimos que aquilo é genuíno e que gostamos do resultado, é normal queremos tal, porque isso também é uma forma de fortalecer esse material. Eu tenho essa política também, se calhar por ter estudado jazz e, portanto, estás sempre muito exposto ao público e tocas muito, há muita improvisação. Eu não tenho esta coisa de tenho aqui um tema novo, mas só vou gravá-lo quando ele tiver o disco estiver pronto. Não, eu tenho às vezes temas novos e digo, olha, vamos tocar isto ao vivo, porque é mesmo para a canção ganhar estrutura, ganhar força, ganhar rodagem. Ok. E porque há coisas que quando fazes ao vivo, há caminhos que aparecem que não são os mesmos que te aparecem quando estás no conforto da sua sala de composição, no teu quarto, numa sala de ensaios. E que, portanto, esses momentos ao vivo podem-te abrir portas para continuares esse processo, essa melhoria sobre essas canções. Portanto, eu gosto até desse processo, porque levar ao público é uma prova de fogo, digamos assim, para aquele material. Certo. É uma espécie de ensaio. Vais ensaiando a música. Sim, porque lá está, também mentalmente abres outros espaços. E, portanto, quando estás confrontado com uma plateia, a tua reação é outra. Até mesmo para fortalecer a normal interpretação, a tua memorização da canção, é importante levá-la a público. Até porque é importante essa perspectiva, não é? De como é que essa canção vai funcionar tocada ao vivo, porque ao contrário dos Beatles nos anos 60, já ninguém pode estar ao luxo de gravar simplesmente em estúdio e estar-se nas tintas para os concertos, não é? Porque já ninguém ganha dinheiro só a vender discos. Sim. E é assim, isso é a minha opinião honestamente, mas quer dizer, há músicos que fazem isso, mas acho que ser artista de estúdio, nesse sentido em que alguém que faz só para a malta vir em disco, pá, acho isso um aborrecimento tremendo, porque acho que a magia é quando a música é tocada ao vivo, não é? Seja claro, os discos são super importantes, mas acho que a experiência de ouvir música ao vivo é incomparável com a experiência de ouvir música num disco em casa, mesmo que seja com o melhor sistema do mundo. E, portanto,
Eu acho que é muito importante essa passagem desses poemas, dessas canções, dessas composições para o público. E não tem a ver até com uma questão de aprovação, não é? Não tem a ver com uma coisa tipo, será que eles gostaram mais ou menos? Porque acho que isso é importante nós, ou os artistas de forma geral, decidirem sobre o seu material. Mas é mesmo isso, é dela ficar fortalecida enquanto é apresentada num espaço público. Ou seja, fica entranhada de outra forma do que se tivesse só ser tocado em casa. Tem outra energia, não é? Mas essa energia também diz respeito sempre ao lugar, àquele momento, não é? Fica cristalizada naquele momento. Ou sentes que isso de alguma forma se transpõe para todo a espiritualidade e a dimensão dessa música. Ou seja, quando tu vais tocá-la, pensas no que aconteceu no passado com ela, quando a tocaste ao vivo. É assim, quer dizer, posso ter referências de me lembrar de tocar um tema e que correu incrível e que as pessoas estavam, mas quer dizer, nos concertos é tudo tão depressa. Então tem sempre esse caráter efêmero, não é? Sim, não consegues reter, não é? Eu acho que isso é uma das dificuldades, porque os músicos, acho que muitos músicos gostam de estar in the zone, ouvirem, mas acho que a maior parte, não é? Tu só consegues estar de facto nesse espaço etéreo muito poucas vezes na tua vida e trabalhas para tentar estar o mais próximo disso. E, portanto, a energia do público influencia muito a maneira como estás a sentir a música, claro. Agora, há coisas que passa tudo rápido, né? Porque quando estás lá, tu estás a tocar, mesmo que estejas a ouvir, com muita atenção, é um ambiente diferente, né? Eu gosto de tocar o mais próximo como se estivesse eu a ver o concerto, né? Só concentrado naquilo. Mas às vezes é difícil, ficas assim muito autoconsciente de si próprio, né? De que estás a tocar, que estás a... mas claro, essa energia influencia, né? Pode influenciar a maneira como estás a tocar no momento, principalmente se há improvisação envolvida, influencia muito isso. Agora, não sinto que isso cristaliza ou afeta necessariamente a ideia da canção quando a gravas em estúdio, não é? Tu já tinhas essa ideia, que rodas a canção para a canção, para o tema ficar mais robusto, né? Mais seguro, entre ti e os músicos que tocam contigo, depois gravas, não é? Não acho que a maneira como as pessoas reagiram tenha depois um impacto nesse processo, necessariamente. São eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. E agora uma questão que não tem nada a ver. Tu já te sentiste compelido a utilizar vernáculo, palavrões na tua criação musical, ou acabas por ou não gostar, ou censurar, ou... É assim, acho que nunca me aconteceu muito porque não houve contexto, não é? Eu acho que tudo é possível quando há o contexto certo. Eu acho que digo muitos palavrões no dia a dia. Ganhei hábitos assim com a vida jornalística e que são uma forma também de libertar, de catárticos. Na música não acho, eu acho que é assim. Acho que há quem o faça de forma gratuita. Ou seja, parece que tem uma falta de outros recursos para utilizar isso. Ou seja, eu não tenho problema nenhum com os palavrões agora. Eu acho que devem ser bem utilizados com intenção e com uma intenção muito específica. Porque eu acho que isso é o problema de tudo. As palavras continuam a ter uma carga, a ter uma força. Se depois está lá porque é fixe que toda a gente vai dizer, né? Faz-me lembrar daqueles livros, né, que dizem a subtil arte de dizer que a palavra é F. E depois toda a gente compra, porque de repente parece que o livro é muito fixe. Eu acho que isso parou. Por uma questão de manada, não é? Exato. Eu vinha no carro a ouvir hip-hop, por exemplo, Eminem e tudo isso. Pronto, já se sabe que ele utiliza muito essa linguagem. E isso fez-me lembrar aqui uma citação de um livro da Winifred Novotny, que se chama The Language Poets Use, de 1962, portanto a linguagem que os poetas utilizam, e ela diz
que não existem boas ou más palavras. No fundo, o que existem são palavras utilizadas nos sítios certos e errados. E de facto, pronto, é isso, não é? O Eminem, por exemplo, utiliza muitas más palavras, assim, pelo sentido, vamos dizer, moral da coisa, se quisermos ser conservadores. Mas, no entanto, elas estão muitas vezes utilizadas no sítio certo, não é? E essa, portanto, também alegar para essas palavras nessa estética do hip-hop, não é? Que acaba por ter também uma componente poética muito forte, muito próxima no caso dele, eu diria bastante próxima do slam poetry, mas também há muita gente associada ao spoken word que por vezes utiliza esse vernáculo, por exemplo a Kate Tempest, não é? E isto também apela àquela dimensão catártica, uma certa revolta com o estado da sociedade, do mundo, não é? E pronto, isto tem também o seu mérito. A poesia não tem que ser uma coisa cristalina e imaculada e dentro de uma caixinha. Tudo é possível se tiver a intencionalidade certa, não é? Se for canalizada com a qualidade certa. Sim, concordo. Eu acho que é mesmo isso. Ou seja, nem me faz tanta confusão às vezes no hip-hop, quer dizer, embora possa haver temas. Eu, quando era miúdo, era super fã do Eminem. Claro, né? E certamente houve muitas mães e muitos pais preocupados com a linguagem inglesa que acontecia nesses discos. Mas isso, quer dizer, também reflete há muita evidência, quer dizer, assim, às vezes histórias, não é? Vêm assim, mais de um ambiente da street, não é? E que de facto as pessoas falam assim, dizem. E há um sentido aí que eu acho que é normal, que é de tirar, ou seja, dessas próprias palavras ter uma força que não tem normalmente. Ou o que pode acontecer de alguém querer desprestigiar ou relevar para o segundo plano pessoas que usam essas palavras. E essas pessoas não têm menos muita evidência por usarem mais ou menos palavrões na maneira de cantar. Quer dizer, não estou aqui a fazer... eu sinto é que às vezes pode ser banalizado. Agora, não tem nada contra porque continua a ter força, continua a ter ritmo. Agora é isso, eu também acho em que sítio é que podes colocar? É a palavra que realmente mais define o que estás a sentir? Então se siga, e pode fazer sentido. Agora, claro, acho que há palavras que são muito óbvias. Há uma dimensão muito imaterial no bom gosto, não é? É difícil de perceber onde é que está, o que é bom e o que é mau, e a indicar o porquê é que é bom e o que é mau. Isso também depende de uma série de critérios estéticos que podem ser mais ou menos subjetivos. Sim, e acho que há opções, não é? Diferente. Eu digo às vezes, não é? Se calhar as coisas que ouço não ouço assim tanto, e porque às vezes se calhar o que ouço mais de hip hop tem mais relacionado com mais a parte instrumental e aqueles caminhos do beat, com mais que sempre esteve muito ligado ao jazz. E portanto, na fase em que toda a minha vida não ouço assim tanto, mas quer dizer, quando eu via assim em números até mais mainstream, não me fazia confusão, não é? Digo é que só não estou a pensar nessas palavras necessariamente, tipo, isto tem que ficar aqui. Eu acho que é que se a palavra fizer sentido com aquilo que a pessoa está a sentir, depois percebe melhor a ideia, se essa palavra que faz mais sentido, é essa palavra que vai. E, portanto, eu acho que esse deve ser o seu critério, é o músico, o poeta, o escritor, não é? Quando a coloca com essa sensação de verdade e de honestidade sobre essa palavra, sem só querer parecer que... Certo. Consegue dizer palavrões. Sim, e dizer palavrões muito rápido, portanto é só paro. Podemos falar de exemplos interessantes de cruzamento da poesia com a música, tanto em Portugal como no estrangeiro. Não sei se queres começar, Filipe, trouxeste aí algum exemplo interessante? Sim, quer dizer, sendo a lista... Aliás, se formos ver que até na nossa questão portuguesa do fado, ser muito extensa de poemas musicados nos diferentes formatos de fado, não é? É importante, não é? O trabalho que é feito entre a Amália Rodrigues, também tínhamos de David Marão Ferreira, mas sobretudo Alan Ullman, não é? Que fez uma história, não só com a Amália, mas com muitos outros nomes. Acho que um desses exemplos, que se as pessoas forem a ver, procurar as canções e os poemas, percebem um trabalho de nobre, nesse sentido de uma qualidade acima, não é? Que definiu a estética e definiu o que era o fado, de certa forma, não é? Pensando que a Amália Rodrigues continua a ser um mastodonte
do fado. Claro, eu sempre ouvi muita música brasileira e, portanto, para mim, um dos grandes, e penso que para vocês também será parecido, claro, o Vinícius de Moraes, os poemas do Vinícius de Moraes, que deram N canções com parcerias fortíssimas. A minha favorita era com o António Carlos Jobim, porque sempre foi um dos meus compositores favoritos. Mas o Vinícius escrevia com o Jobim, com o Toquinho, com o Baden Powell, aquele disco dos Afro-Sambas, penso que é a Afro-Samba com o Baden Powell, super importante. E, portanto, aliás, a poesia ganha um poder muito grande porque tem esses compositores de peso, com conhecimento esplêndido de música, com muitas ferramentas. E por isso é que, não é, a Bossa Nova, não é, ficou eternizada, e esses discos dessas duplas tornaram-se alguns dos discos mais icónicos da música brasileira de sempre. Mas se calhar, voltando para exemplos mais pragmáticos, por exemplo, lembro-me de um disco que fui surpreendido por esse disco, uma das vezes que visitei a Casa dos Bicos em Lisboa, da Fundação José Saramago, que é um livro muito bonito, musicado pelo Luís Pastor, que se chama Nesta Esquina do Tempo, ou também em espanhol, é Nesta Esquina del Tempo, porque ainda tem esta dualidade, que é pegarem em poemas do Saramago, ou seja, eles estarem traduzidos, ou seja, estarem em português e também estarem em espanhol, e de serem musicados nas duas línguas, não é? Dado que o Saramago viveu grande parte da vida em Lanzarote. E para mim surpreende-me muito na altura, não é? Porque eu na altura, quando descobri o disco, há uns anos atrás, não era muito versado até na parte poética do José Saramago, embora seja o meu escritor favorito. E fiquei, né, estava na exposição e estava a ver com os headphones aquilo e achei aquilo lindíssimo. E portanto são tudo poemas, e estão todos em música, e portanto acho que é um exemplo muito pragmático, até dessa versatilidade do mesmo poema de ter mais do que uma língua. Acho que um exemplo também muito interessante, por exemplo, do Vitorino, com a tradição alentejana, mas, por exemplo, eu entrevistei há pouco tempo a RUC, aqui em Coimbra, e ele também voltava a frisar o trabalho importante que tem com a escrita do António Lobo Antunes, ou seja, alguém que é um poeta, né, que continua a escrever, e que tenta escrever para uma música, não é? Ou seja, continua a fazer uma música com um pendor tradicional muito forte, mas os poemas são novos, não é? Vocês não estamos a pegar em poemas escritos há 50 anos, necessariamente escritos há 50 anos atrás, estamos a falar de coisas que estão sendo escritas agora e que se continuam com um crivo, não é, de poético muito forte. Como também tínhamos falado do Carlos do Carmo, não é? Que acho que era um intérprete fantástico e que cantou poemas incríveis, né? Muitos do Ari dos Santos, e era difícil quantificar, mas estamos a ver a obra do Carlos do Carmo, conseguimos perceber a extensão e a força que tem essa questão de cantar e seguir os caminhos dos poemas musicados, ou o poema com música, o que lhe quisermos chamar. Eu se calhar ia deixar só, para não me alongar muito, deixava um dos meus poemas favoritos, de sempre. É um disco do Camané, com um poema do Álvaro de Campos, não é? Dos heterónimos de Pessoa, que se chama Ai Margarida. Penso que esta versão tem música do Mário Lagini, portanto, eu andei meses e meses a vir este tema, e eu acho que para mim é um dos exemplos assim, melhores desses caminhos que a poesia ganha quando se abraça a música, ou a música vai procurar abraçar a poesia. Só para deixar alguns exemplos ou referências que eu tive ou que vou tendo no passado e nos tempos que correm. Certo. Queres sugerir aí alguma coisa? Mas sim, tem uma recomendação de um álbum que eu gosto bastante, do Tiago Betancourt, que basicamente ele faz uma orquestração, né? Ele canta uma série de poemas, e o álbum chama-se Tiago na Toca e os Poetas, e é de 2011. Também posso recomendar qualquer álbum, qualquer música praticamente da Kay Tempest. Por exemplo, posso recomendar o álbum Let Them Eat Chaos de 2016. Ok.
Eu da minha parte vou só recomendar um livro que falei há pouco, que só folhei, não é? Porque até é bastante complexo para quem não está na área da música, que é o Lines and Lyrics, An Introduction to Poetry and Song, de Matt Bailey Shee, que faz então um estudo bastante complexo e detalhado sobre esta relação entre a poesia e a música. Antes de acabar, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Filipe, queres dizer mais alguma coisa? Filipe, muito obrigado pela tua disponibilidade para participar no podcast e muito sucesso para a tua carreira musical. E relembra-nos só onde é que te podemos ouvir em breve e o que é que vem aí no futuro, não é? Tu já tens um álbum publicado, para quem não te conhece. Olha, primeiro agradecer-vos, não é? Para dar este tempo de antena para falar o pouco que eu sei, ou aquilo que é a minha experiência e tentativa e erro nestas questões da música e da poesia, quer como divulgador, não é? De poesia, que recomendo ouvirem o 5 Minutos de Poesia, que passa normalmente diariamente na Rádio Universidade de Coimbra, programa criado por mim e pelo poeta, camarada, amigo e poeta Alexandre Valinhos Gigas. Tanto nesta parte, né, como sendo música, que é o que se calhar interessa mais. Vou tocar os Açores, agora dia 14, vou voltar à terra. Vamos ter um concerto na inauguração da nova temporada de exposições do Centro de Arte Contemporânea da Ribeira Grande, o Arquipélago. Estou à espera, gostava muito de um possível e da terceira, mas ainda não tenho detalhes sobre isso. Isso é que não está certo. Isso é que não está certo, não é? Mas, entretanto, o que é que ando a fazer? Andei por estes dias a terminar uma pequena banda sonora para um documentário que vai passar nos Açores. É um trabalho que penso que faz parte. O Fernando Ribeiro convidou-me. Ele não é dos Açores, mas vive nos Açores há algum tempo, e convidou-me para fazer uma pequena banda sonora para um documentário que ele está neste momento a montar. Penso que faz parte do Open Call do FUS, o Festival de Video Art dos Açores, e portanto nesse Open Call eles têm um acompanhamento, ou seja, submetem uma ideia e depois têm uma equipa que no fundo nos ajuda a concretizar e a dar indicações sobre esse trabalho. Portanto, e como é que se chama o documentário? São os 3 AKs, eu vou dizer mal, eu tenho que confirmar aqui nos e-mails, porque eu sou péssimo com os nomes. São 3 AKs para o Areal de Santa Bárbara, algo assim de género. É um documentário poético sobre a praia de Areal de Santa Bárbara, na Ribeira Grande. E também já tive os meus momentos de poesia nesse Areal. É sempre bom recordar. Obrigado. Sim, é um areal icónico, e portanto, sim. E portanto este filme navega, não vos quero revelar, né, porque ainda há de ser informação sobre isso, mas irá passar na mostra no dia 28, no final do mês de outubro, no Centro de Arte Contemporânea da Ribeira Grande também, e ando a gravar nos trabalhos já de gravação do próximo disco. Já temos muita coisa gravada, agora estamos na fase de decidir que takes é que ficam para começarmos o processo de retoques, né? De regravar umas pequenas coisas, pensar na parte mesmo de produção, dos outros ornamentos que se podem pôr. A ideia é que o processo seja tudo terminado até o final do ano, pelo menos da parte de gravação, para que possa sair alguns no início do próximo ano, primeiro ou segundo trimestre de 2024. É para aí que estou apontado, mais ou menos. Ok, fixe. Ansiamos por esse novo álbum e por todas estas novidades, e gostávamos muito de ver um concerto aqui na terceira. Se não, pronto, olha, vamos ter que apanhar o avião para ir ver, porque vale a pena. Pronto, Filipe, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Para os nossos ouvintes, vemo-nos em breve com um novo tema, e deixamos agora um grande poema de Bocage chamado A Água, musicado recentemente pelo grande Kim Barreiros, para terminar este episódio. A todos, um abraço. Grande abraço. Meus senhores, eu sou a água que lava a cara
folhos que lava na biça e os agriões que lava a pizza e os colhões que lava as damas e o que está vago, pois lava as mamas e por onde cago. Meus senhores, aqui está a água que rega a salsa e o rabanete que lava a língua a quem faz minete, que lava o chivo mesmo da raspa, tira o cheiro a bacalhau rasca.